Olá, professor Giovanni aqui para darmos continuidade, sequência ao nosso curso de Teologia Básico em Escatologia Bíblica. Nós aqui já falamos na aula passada anterior, falando sobre essa doutrina, o arrebatamento da igreja. Procuremos dar um esclarecimento, o que é essa doutrina, que ela ensina, como será. E nessa aula aqui nós vamos abordar um tema, um assunto, ainda seguindo neste mesmo tema. Nós queremos falar sobre por que nós precisamos ler, estudar, pesquisar sobre este tema, arrebatamento. Eu encontrei ainda como base, do texto áureo que Paulo faz menção em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao 18. Paulo ele vai tratar desse tema, deste assunto, e nós encontramos ali pelo menos 4 razões o porquê que nós precisamos estudar, conhecer sobre o arrebatamento da igreja. Então a primeira razão que você vai encontrar no texto que Paulo faz menção, ele fala o seguinte: para que não sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Uma pessoa que desconhece um tipo de assunto. Ou seja, uma pessoa que não tem o conhecimento, e por não ter o conhecimento, essa pessoa ignora. Então Paulo fala assim, para que não sejais ignorantes. Então, é extremamente importante nós estarmos lendo, estudando, pesquisando para conhecermos de maneira mais plena, de maneira mais profunda essa temática. Então nós precisamos deixar a ignorância e nos debruçarmos ao conhecimento. A Bíblia diz na carta de Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então aquele que de fato professou a fé em Cristo, aquele que de fato acredita nas Escrituras, na Bíblia, na Palavra de Deus, em especial nessa promessa, ele não pode ser ignorante com relação ao aspecto de desconhecer. Ele precisa ser uma pessoa que de fato se propõe em conhecer. Eu gosto de um texto bíblico, que a Bíblia faz menção em Esdras, capítulo 7, versículo de número 10, e eu sempre costumo mencionar que assim como Esdras fez, Esdras, segundo a tradição, foi o primeiro escriba em relação à lei do Senhor, nós precisamos fazer também. Ele assentou, ele propôs no coração os seguintes propósitos. Primeiro, o propósito que ele assentou foi em conhecer. Então ele passou a conhecer, não de uma maneira seca, rasa, superficial, mas de uma maneira plena e profunda. Então, conhecer por meio da leitura, estudo, pesquisa. Segundo, ele passou a praticar. Porque não adianta conhecermos se nós não praticarmos. A Bíblia diz em Tiago que nós não podemos sermos ouvintes da palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos ser cumpridores, cumprir, ou seja, viver, praticar a palavra. E Esdras assentou o terceiro propósito no coração, em ensinar, em compartilhar deste conhecimento, das verdades, é o que nós também precisamos fazer. Então, a primeira razão está aqui, para não sermos ignorantes. Porque se tem algo uma perca de tempo você conversar com uma pessoa que é ignorante, que a pessoa não conhece, a pessoa quer até querer debater. Então não faça isso. A Bíblia diz que ao homem de Deus não convém contender, mas sim ser manso e apto para ensinar a todos que desejarem. A segunda razão que nós precisamos estudar este tema, que
Paulo faz menção, ele diz, para que não entristeçais. Ou seja, aqueles irmãos dessa época, eles na verdade sentiam tamanha tristeza, como nós sentimos bastante tristeza quando nós perdemos uma pessoa próxima junto a nós. Em especial, por exemplo, alguém da família. Mas eles se entristeciam por algumas razões. Uma delas porque eles desconheciam e pensavam que nunca mais eles poderiam pensar na possibilidade de rever, de encontrar aquela pessoa tão especial um dia. Então eles se dominavam por tamanha tristeza, angústia, dor na alma. E Paulo ele faz menção que por que nós não podemos nos entristecer? Porque para um cristão a morte, de acordo com a Bíblia, é nada menos e nada mais do que uma mudança de casa. Ele está deixando dessa casa aqui para estar com o Senhor, na casa do Senhor. Então, Paulo disse, olha, vocês não devem se entristecer, se angustiar. Vocês precisam se alegrar no sentido da possibilidade de um dia poder encontrar essa pessoa. Terceira razão que Paulo faz menção que é importante estudarmos esse tema, este assunto, arrebatamento da igreja. Ele deixa claro no versículo 13, para termos esperança. E o que é esperança, de acordo com a Bíblia? É você esperar algo, tendo certeza, convicção. Então a esperança, na verdade, ela é o oposto da desesperança, do desespero. Porque se nós cremos que morremos, ele diz, se nós cremos que Cristo de fato ressuscitou, ressurgiu, nós precisamos crer também que nesse dia ele vai trazer todos os mortos que creram nele também. Assim como nós cremos na doutrina da ressurreição de Jesus, porque nós acreditamos que Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, nós precisamos também crer nessa verdade, nessa doutrina, no arrebatamento da igreja. Como Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Então Paulo disse, olha, vocês precisam ter esperança quanto a isso. Ter fé. Quando chegarmos lá, nós vamos ter um corpo glorificado. E eu lembro-me da história de um irmão, um irmão por sinal simples, humilde, porém que tinha uma fé muito verdadeira, sincera. E esse irmãozinho, ele foi em uma igreja, uma certa ocasião, em uma igreja bem bonita, templo bem suntuoso, enfim, sabe esses templos bem modernos que hoje nós estamos vendo ar-condicionado, os bancos todos almofadados, um som, enfim. Ele chegou lá e o pregador naquela noite pregava sobre este tema, a esperança viva do crente. E o pregador começou a falar, dizendo, olha, nós temos razões para glorificar a Deus, adorar a Deus, porque Ele nos fez muitas promessas, e entre essas promessas nós temos, por exemplo, de um dia deixarmos essa vida para recebermos dEle, naquele dia, muitas bênçãos do céu. E ele diz, tem irmãos aqui que têm uma casa boa, uma boa casa, ao contrário de outros que aqui não têm sua própria casa, pagam aluguel, outros moram em uma casa simples. Mas nós glorificamos o Senhor porque naquele dia que nós chegarmos, com base na promessa, precisamos ter esperança, Ele vai nos dar uma casa nova no céu. Aquele irmãozinho, muito alegre, pegou aquele glória a Deus do seu coração, disse glória a Deus. Porém, aquela igreja era uma igreja assim, meio formalista, tradicionalista, ali não, os irmãos não, era meio que proibido adorar a Deus, glorificar a Deus, tinha que ser feito tudo
tranquilo. E o pregador continuou dizendo, aqui tem irmãos que conseguem se vestir bem, outros não têm condições financeiras de comprar uma boa roupa para vir na igreja. Mas nós glorificamos a Deus porque recebemos uma promessa, uma esperança. Quando chegarmos lá, Ele vai nos vestir com vestes brancas. E aquele irmãozinho de novo começou a glorificar o Senhor. E o pregador continuou, falou, aqui tem irmãos que são jovens, outros meia idade, alguns de idade, alguns estão doentes. Mas nós recebemos uma promessa dele, quando chegarmos na glória, nós vamos receber um corpo todo transformado. Aquele irmãozinho glorificou a Deus e ele viu que muitos estavam incomodados com ele, inclusive o porteiro. Ele pegou sua bengala, seu chapeuzinho de paia, sua roupinha, como ele estava vestido de maneira, e foi embora. No outro dia seguinte ele está lá, carpindo o lote dele, cantando, nossa esperança é a sua vinda. Um hino que existe na harpa cristã. Quando de repente parou um carro do Ano Bonito, era o pastor da igreja que ele tinha estado anteriormente. E ele saiu todo alegre e disse, pastor, que satisfação, alegria receber o senhor aqui. Eu fico muito feliz. O pastor disse, não, e ele disse, olha, eu estava orando pelo senhor nessa manhã. O pastor disse, não, eu simplesmente vim aqui dizer para o senhor não aparecer mais na igreja lá, porque o senhor foi lá, começou a gritar lá, e o senhor incomodou o culto. Aí o irmãozinho muito simples falou, pastor, a mensagem que eu ouvi está aqui, na minha mente e no meu coração. Pegou o pastor, falou, dá uma olhada, pastor, na minha casa. O pastor olhou, uma casa feita de tarimba, coberta de palha de milho. Falou, pastor, isso aqui quando chove, ó, não tem nem piso, molha tudo aqui. Mas eu ouvi que a promessa que Jesus fez quando chegamos na glória, nós vamos receber uma casa nova. Como que o senhor não queria que eu glorificasse? Ele olhou assim e falou, olha aqui meu guarda-roupa, um guarda-roupa improvisado com um cabo de vassoura, com um paletózinho bem ensurrado. Falou, aqui tem essa roupa que eu uso para ir na igreja, nos cultos. E essa roupa que eu uso aqui para ficar em casa. Mas só o fato de saber quando chegar para estar com Cristo, eu vou receber uma roupa nova. Veja se eu não tenho razão de glorificar. Ele falou, dá uma olhada para mim, eu já estou avançado em idade. Algumas vezes fico doente. Mas o fato de saber que quando chegar com Cristo eu vou receber um corpo novo, como que o Senhor não queria que eu glorificasse? Quando ele olhou para o rosto, a face do pastor estava banhada em lágrimas. O pastor deu um abraço dele e disse, meu irmão, continue indo lá. A mesma esperança que você sente no seu coração, quero sentir. Então, nós observamos que nós precisamos estudar a vinda de Jesus para termos esperança. E aí Paulo finaliza dizendo com relação àqueles que não têm esperança. Ou seja, aquela pessoa que às vezes não tem fé, não acredita e, enfim, não sabe com relação ao seu endereço eterno, com relação à sua decisão que precisa ser feita hoje. Então eu trouxe aqui uma aula para você sobre as quatro razões do porquê precisamos estudar sobre essa doutrina, o arrebatamento da igreja, para nós não sermos ignorantes, para nós não nos entristecer, para termos esperança e para não termos esperança como os demais que não têm. Então este foi o nosso vídeo e nos vemos até as demais aulas. Até lá!